Quais são os tipos de meditações que existem? Então, meditação, diferente de disciplinas de estudo ou temas específicos, ela não tem uma forma correta de ser feita. Na verdade, o intuito da meditação, como principal objetivo, mais comum pelo menos, é a transcendência do intelecto, né? Você pode até começar a meditação com mentalizando alguma ideia, gerando alguma reflexão a qual você quer chegar a entendê-la e superá-la, né? Levar clareza para aquela ideia, principalmente que seja uma ideia elevada, né? Uma ideia transcendente. Mas também a meditação pode ser feita diretamente no vazio, entre aspas, vazio, né? Porque inicia com um vazio e esse vazio, ao longo do tempo, né? Ao longo de várias vezes que você vai fazendo a prática, vai se tornando algo. Não é mais um vazio. O vazio se torna algo. Mas não é algo como a gente imagina quando está preso a ideias. Algumas experiências assim que eu tive com meditação, por exemplo, tem meditação que você usa formas geométricas, por exemplo, um triângulo azul, um círculo amarelo, e você mantém isso na sua mente. Isso é um tipo de meditação, mas é mais uma concentração, né? Uma prática psicológica, né? De psicologia de concentração, para ganhar domínio sobre a sua mente e também treinar a vontade. Então você tenta manter uma forma geométrica na sua tela mental e usa a sua vontade para que ela permaneça ali. Obviamente que ela se desfaz e volta e vai de novo e muda a forma e troca a cor, e a gente vai observando isso e tentando manter aquela forma que originalmente a gente quis manter, né? Que a gente imaginou inicialmente para ser feita, e manter através da vontade. Tem outras meditações também com formas, por exemplo, o Tratak, né? Que aqui é um círculo com um ponto no centro. Então você tem que concentrar no ponto sem perder de vista o círculo. E o que acontece é que o círculo começa a sumir, começa a se mexer, e aí, novamente, é um treinamento no qual você tem que colocar a vontade para manter a sua atenção tanto no ponto quanto no círculo. E obviamente que tem um sentido mais interno essa meditação também, porque justamente tem a ver com nós estarmos vivendo no mundo manifestado, né? E sem perdermos o referencial interior da nossa identidade, do nosso verdadeiro eu. Então essa prática, né, essa meditação ou concentração do Tratak, ela é bem interessante porque faz com que a gente desenvolva esse poder da vontade e ao mesmo tempo desenvolva essa visão periférica de estar atento a 7 direções, como se diz no Neikun, na arte marcial, que é frente, trás, esquerda, direita, em cima, embaixo e centro. O centro é tão importante quanto todas as direções, porque tudo é a partir do centro que se desenvolve, né? Através do nosso eu. E aí, falando desse eu, é que a gente pode também tentar fazer meditações as quais apenas observa os pensamentos que chegam e a gente não se prende a nenhum dos pensamentos, deixa que todos sigam sem colocar energia em nenhum deles, né? Porque, na verdade, os pensamentos que permanecem de forma circular, voltando e voltando em nossa mente, é porque a gente colocou atenção, e a atenção é canalização de energia naquela forma mental, naquele pensamento. Porque no plano das ideias, um pensamento é uma coisa real, é uma forma mental, né? É um ser, por assim dizer. Um ser autônomo que tem uma certa inteligência, e se a gente continua canalizando atenção ou energia para ele, ele vai se tornando cada vez mais forte e também cada vez mais conectado com a nossa mente.
porque a vida desse pensamento, o alimento dele, vem justamente dessa energia que a gente canaliza através da nossa mente, quando a gente não está consciente do que estamos pensando, para onde estamos canalizando essa energia. Então, esse tipo de meditação é muito interessante. Primeiramente porque a gente consegue identificar os pensamentos que estão drenando a nossa energia e colocar a nossa atenção, ou seja, canalizar a nossa energia em outra coisa, né? Deixar que esse pensamento, se não é desejável, se vá e morra de fome, né? E também nesse sentido, além de conseguir fazer com que a gente se livre dos pensamentos indesejáveis, também, em contrapartida, a gente começa a tomar conhecimento de quem somos nós, né? Porque se não é aquele pensamento, que através de um esforço de vontade e de nossa própria decisão, a gente deu fim àquele pensamento, né? Finalizou ele, parou de dar energia para ele, então ele não era nós mesmos, né? Aliás, somos nós que mantínhamos esse pensamento. Então, o que é nós mesmos, né? Esse exercício de ficar deixando os pensamentos passar, inevitavelmente nos leva a perceber quem é o eu que pensa, né? Quem é o eu que canaliza energia para os pensamentos. E aí a gente começa a perceber que existe um eu para além dos pensamentos. Existe um eu nesse silêncio interior, nesse espaço calmo e independente de pensamentos, de físico, de emocional, independente de qualquer coisa, existe algo. E é muito difícil para alguém que passou a vida inteira apenas pensando e sentindo, definir ou perceber alguma coisa que está desvinculado disso. Inicialmente é como uma sensação de inutilidade, de não estar fazendo nada, de se a gente não está pensando, nós não estamos produzindo, nós não estamos fazendo nada. Na verdade é que é o nosso mundo atual que nos fez pensar dessa forma, né? Na realidade, quando você começa a aprofundar nesse tipo de meditação, você começa a perceber que uma plenitude muito maior do que aquela quando a gente fica preso a uma forma mental, a um pensamento, começa a se manifestar em nós mesmos. Uma plenitude, uma felicidade, clareza, amor, vontade. Todas as virtudes, elas só podem se manifestar quando sobra energia para que elas se manifestem. E essas virtudes não são simples pensamentos, são ideias, né? São arquétipos, que são, digamos assim, uma manifestação superior dos pensamentos, uma manifestação divina, né? Os pensamentos são filhos, né? São derivações dessas grandes ideias e arquétipos que são as virtudes. Então, uma vez que a gente possa perceber esse eu para além dos pensamentos, a gente pode começar a perceber também os nossos potenciais, inclusive aqueles potenciais que trazemos ao longo de todas as experiências e provas que tivemos na nossa vida atual e em outras vidas também. Além desse espaço, começa a se criar uma forma mais definível de perceber isso, né? Não apenas como um espaço vazio, mas se você, por exemplo, estudar teosofia e através da teosofia a filosofia oriental, você vai perceber que antes da manifestação do tempo e do espaço existe Para-Brahman, que é aquele incognoscível, que está para além do tempo e do espaço. E talvez nós possamos perceber a nós mesmos inicialmente como um espaço sem pensamentos, um espaço consciente ou pura consciência, mas essa consciência ainda consciente. Para Brahman é uma consciência além da consciência, seria como se fosse o próprio espaço em si mesmo, sem preenchimento. E esse espaço é algo que é indefinível, mas ao mesmo tempo é vivenciável. E aí nós estamos falando já de uma meditação muito profunda, onde nós começamos a, através da nossa própria essência, o microcosmos, perceber aspectos de Deus,
de Parabrahman, do absoluto, no macrocosmos, porque, como diz aquele princípio hermético, assim como é em cima, é embaixo. E a própria filosofia cristã diz, né? O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E é justamente essa imagem e semelhança não é porque nós temos um corpo e Deus é um velhinho que está lá no céu sentado no seu trono com uma barba branca. Não. É essa nossa essência imanifestada, esse Parabrahman que se manifesta em nós mesmos como esse espaço absoluto, infinito, no qual participamos dessa unidade do absoluto. Então, aqui eu fiz esse vídeo para que a gente pudesse perceber, então, alguns dos aspectos possíveis, né, na meditação, nos quais a gente pode ir em direção a nós mesmos, em direção ao interior, ao nosso verdadeiro ser, aquele ser imortal, não nascido e participante de todo o absoluto, o que está para além do tempo e do espaço. Então, fica aqui o convite, né, para que você faça essa meditação, porque a maioria, se não todos, os grandes sábios, filósofos e mestres da humanidade e são unânimes em dizer que a meditação, ou esse ir em direção ao nosso interior, está dentro de nós mesmos, né? É onde reside a sabedoria. O homem busca em todos os lugares do mundo e nunca encontra, e estava dentro do seu próprio coração, dentro de si mesmo. Então, antes de a gente fazer a nossa meditação de encerramento, a gente vai, então, eu faço o convite para que participe das aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. As aulas são gratuitas e aprofundam nessa e muitas outras temáticas relacionadas ao esoterismo, filosofia e autoconhecimento. Então, para nosso encerramento, vamos colocar nossos pés bem apoiados no chão, língua no céu da boca, olhos fechados, maxilares e ombros relaxados, respiração lenta e profunda, abdominal, coluna ereta, sola dos pés bem apoiadas no chão, as mãos pousadas sobre as pernas ou de uma forma confortável, pacificada a emoção, vazia a mente. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, ao zênite e ao nadir. E dentro, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Obrigado por ter participado, até a próxima.